Olá alunos, Rafael Moreno falando aqui, professor de Física, e hoje eu quero resolver algumas questões com vocês de cinemática. Primeiro problema, para partir da cidade A e chegar à cidade B, um motorista de caminhão precisa percorrer 100 km. Os problemas de cinemática sempre vão estar envolvendo uma distância e um tempo, então eu representei aqui a distância da cidade A para a cidade B e um relógio. Ele percorreu os primeiros 20 km com velocidade média de 80 km por hora. Então, os primeiros 20 km, 80 km por hora. A velocidade representada por essa setinha. E 80 km por hora é a unidade de velocidade. Então, a gente vai precisar no futuro, então vamos calcular logo. A expressão para calcular a velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo. A gente tem velocidade e tem espaço. Então, substituindo nessa expressão, a gente vai ter que 80 é igual a 20 dividido pelo tempo. Como a gente quer saber o tempo, vamos isolar o tempo. Então, passa o tempo que está dividindo multiplicando e passa 80 que ficaria multiplicando dividindo. Então, 20 por 80. E a gente chega, ele vai levar 1/4 de hora para fazer esse percurso. Aqui 1/4 de hora é uma informação meio estranha, poucas pessoas entenderiam de imediato. Então, quando tu tem valores diferentes de valores inteiros, é desejável que tu converta para minutos. Quanto seria esse tempo em minutos? Tu sabes que 1 hora tem 60 minutos e tu queres saber quanto 1/4 de hora terá em minutos. Então, tu vai fazer uma regra de 3. Para fazer essa regra de 3, tu organiza os dados dessa forma, de modo que hora esteja embaixo de hora e a tua pergunta esteja embaixo da unidade que tu queres. E aí, tu vai fazer uma multiplicação cruzada. Então, tu vai ter 1 hora vezes x, 1/4 de hora vezes 60 minutos. Então, 1 hora vezes x, 1/4 de hora vezes 60 minutos. Tu podes cortar hora dos dois lados da igualdade, então tu já sabes que a tua resposta vai estar em minutos. 60 dividido por 4, 15 minutos. Excelente, vamos colocar naquele reloginho bem ali, 15 minutos. O texto continua com: ele percorreu 20 km, 80 km por hora, após o que, devido a problemas mecânicos, o caminhão quebrou e ficou parado durante 30 minutos. E mais 30 minutos. Então, vamos colocar aqui no relógio mais 30 minutos, ficou 45 minutos. E só então ele voltou a rodar. E agora que aparece a pergunta: qual deverá ser a velocidade média no restante do trajeto para chegar a B, 2 horas após ter partido de A? Para calcular a velocidade é igual a variação de espaço pelo tempo. Como a gente quer saber informações sobre esse segundo trecho somente, então eu coloquei aqui um subscrito 2, para te lembrar que eu estou me referindo somente a este segundo trecho, ok? E a gente não sabe nada ainda sobre esse segundo trecho, então vamos pensar um pouquinho. A gente sabe que a distância de A até B é 100 km. A gente já sabe que já percorreu 20 km. Então a gente vai precisar saber quanto resta para ser percorrido. Basta fazer 100 menos 20, 80 km. A gente já pode substituir o valor da distância aqui no problema. Joga 80 lá no espaço. Tu sabe que o tempo total de viagem é 2 horas. Só que a gente já conversou que 1 hora é igual a 60 minutos. 2 vezes 60, 120. Mas a gente já usou 45 minutos no primeiro trecho, que a gente colocou lá no relógio. Então já passou 45 minutos. 120 menos 45 vai ser 75 minutos. Só que como a gente quer a velocidade em km por hora, a gente vai ter que passar essa informação de 75 minutos para hora. Então, regra de 3 novamente, 1 hora igual a 60 minutos. Então, 75 minutos vai ser proporcional a um novo valor x. A gente vai fazer multiplicação cruzada. A gente vai ter 1 hora vezes 75 minutos e x vezes 60 minutos. 1 hora vezes 75 minutos e x vezes 60 minutos. Minutos aparecendo dos dois lados da igualdade, a gente corta. E a gente já sabe que a nossa resposta vai estar em hora. X vai ser igual, vou passar esse 60 dividindo. X vai ser igual a 75 sobre 60. Eu posso fazer essa divisão diretamente, só que como eu sei que 75 e 60 são múltiplos de 5, porque um termina com o algarismo 5 e o outro termina com o algarismo 0, eu posso simplificar numerador e denominador por 5, dividindo em cima e embaixo por 5, 75 por 5, 15 e 60 por 5, 12. Simplificando por 3, a gente vai ter 5/4 de hora. Já temos o resultado em hora, a gente vai substituir lá na fórmula de velocidade. Joga a fração lá. Então eu vou pegar agora uma fala do teu professor de matemática. Tu vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Fazendo isso na outra linha, Se tu tinha 80 dividido por 5 quartos, tu vai ter 80 vezes 4. Dá para tirar o parêntese daí.
80 vezes 4, 320. 320 dividido por 5, 64 km por hora. Era isso. Suave. Próxima questão. A distância média da Terra à Lua é 3,9 vezes 10 a oitava metros. Então, vamos desenhar a Terra e vamos desenhar a Lua, e isso está fora de escala. A distância entre os dois, 3,9 vezes 10 a oitava metros. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10 a quinta km por segundo, qual o tempo médio gasto pela luz refletida pela Lua para chegar à Terra? Desenhei ali um feixezinho da Lua à Terra. Expressão da velocidade, velocidade igual a espaço pelo tempo. Eu vou isolar o tempo, porque é o que ele está perguntando. Então, o tempo vai ser igual ao espaço dividido pela velocidade. Vou jogar o valor da distância, que foi dada no enunciado, de 3,9 vezes 10 a oitava. E vou jogar a velocidade também. Note que eu estou com o espaço em metros e a velocidade em quilômetros por segundo. Tu tem que ter coerência nas duas unidades. Se tu usar metros no numerador, tu tem que usar metros no denominador também. Então a gente vai converter quilômetros por segundo para metros por segundo, sabendo que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Esse prefixo quilo é igual a 1000. E em vez de escrever 1000, eu vou escrever em potência de base 10. Então eu vou escrever 10 a terceira metro. Onde tinha quilo, lá na expressão, eu vou colocar esse 10 a terceira, certo? E eu vou pegar mais uma fala do teu professor de matemática, que se tu tiver multiplicação de potências de mesma base, tu repete a base e soma os expoentes. Então, 10 a quinta vezes 10 a terceira, 10 a oitava. Como tem 10 a oitava em cima, embaixo, numerador e denominador, eu posso cortar os dois. Pronto, e eu só vou ficar com 3,9 dividido por 3. Isso vai dar 1,3 segundos. Suave também. Essa é a resposta. Próxima questão. O móvel percorre a trajetória retilínea, obedecendo a função horária S igual a 3t mais 6. Ou seja, espaço é igual a 3 vezes o tempo mais 6. No SI, significa que o espaço vai ser medido em metros e o tempo vai ser medido em segundos. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. É possível que tu já saibas que esse 3 aqui, nesta expressão, é o valor da velocidade, ou seja, o valor que incrementa a posição para cada valor de tempo. Mas se tu não souberes, a gente vai fingir que não sabe e fazer o cálculo da velocidade neste intervalo de tempo. Então, quando a gente tem uma função horária, a gente está querendo expressar a posição como função do tempo, ou seja, para diferentes valores de tempo, a gente vai ter diferentes valores para a posição. Eu desenhei uma reta com vários valores marcados. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar diferentes valores de tempo aí nesse T e vai marcar várias posições. E aí tu vai perceber que mudando o tempo a gente muda a posição. O primeiro valor de tempo que a gente vai pegar é para quando o tempo é igual a 0 segundos. Ou seja, se tempo for igual a 0, a gente vai pegar esta mesma expressão. Onde tinha o T, a gente vai jogar o 0. 3 vezes 0, 0, mais 6... 6. Então significa que a posição para quando o tempo é igual a 0 é 6 metros. Ou seja, a menininha vai começar a pedalar na posição 6 metros. Então deve prestar atenção no enunciado que ele começa a marcar de 1 a 5 segundos. Então, vamos pegar para o valor de tempo é igual a 1 segundo. Olha, já até marquei ali, mas finge que não viu. Se o tempo é igual a 1, a gente vai pegar a expressão novamente. Espaço é igual a 3 vezes o tempo mais 6. E onde tinha o T, a gente vai colocar 1. 3 vezes 1, 3, mais 6, 9. Então a gente pode marcar a menininha ali no 9. Menininha no 9. Excelente. Agora a gente quer saber a posição para quando o tempo é igual a 5. Vai ser importante para a resolução da questão. Então, se o tempo é igual a 5, a gente vai pegar a expressão novamente. Onde tinha o T, a gente vai jogar o 5. 3 vezes 5, 15, mais 6, 21. Então, depois de 5 segundos, ela vai estar na posição 21. Mais uma vez, a gente calcula a velocidade como sendo variação de espaço pelo tempo. Primeira coisa que a gente vai precisar é do espaço para calcular. A gente já consegue essa informação daqui do desenho que eu fiz. Essa é a variação de posição ou de espaço que a menina percorreu. Eu já devo ter te dito que a variação de espaço é a posição final menos a posição inicial. Então, no final do percurso, ela estava na posição 21, no início do percurso, ela estava na posição 9, significa que ela percorreu 12 metros. Se tu fores contar aqui, pacientemente, tu vai contar 12 metros. A gente vai fazer a mesma coisa para a variação de tempo, bem aqui. Como o tempo é de 1 a 5 segundos, eu vou fazer também tempo final menos tempo inicial. Isso vai ser a nossa variação de tempo. Vai ser 5 menos 1, que vai ser 4 segundos. Então eu vou substituir este 12 nessa expressão aqui.
e este 4 aqui na variação do tempo. Então eu vou ter 12 metros dividido por 4 segundos, que vai dar 3 metros por segundo, que é a resposta final que eu estava esperando vocês encontrarem, que é justamente o mesmo valor da velocidade que eu já tinha marcado aqui no início do enunciado. Essencialmente, é importante que vocês entendam que, quando eu falo que a velocidade é 3 metros por segundo, eu estou querendo dizer que a menininha vai percorrer 3 metros a cada segundo. Significa que a menininha vai percorrer 3 metros para cada segundo, em média, ok? Talvez a gente retome essa questão num próximo vídeo. Eu queria falar mais algumas coisas para vocês e talvez montar um gráfico. Vai ser interessante para a próxima aula. O livro que eu consultei foi o Bonjour, de onde eu tirei essas 3 questões. E sempre muito respeitosamente, professor Rafael Moreno. Grande abraço.